Relato 1. A janela do quarto verde. Uma jovem mulher resolveu compartilhar algo que a deixa perturbada até hoje. E vou apresentar o relato dela agora para vocês. O nome dela é Amanda e ela mora em Recife. Sempre viveu em casas antigas com a família, daquelas cheias de janelas altas e portas rangendo. Aos 19 anos, Amanda decidiu sair da casa da mãe para dividir um pequeno sobrado com a amiga Elisa, no bairro das Graças. O imóvel era antigo, mas charmoso. Assim que entraram, perceberam que, apesar do aspecto acolhedor, havia um ar pesado, frio, especialmente em um dos cômodos. O quarto dos fundos, conhecido como o quarto verde, por conta da pintura já desbotada das paredes. A dona do imóvel comentou que ele ficava sempre vazio porque era mais úmido e às vezes cheirava a mofo, mas Amanda não se importou. Elisa ficou com o quarto maior, então sobrou o verde para Amanda. Nos primeiros dias estava tudo ótimo, exceto pela janela, que dava diretamente para uma ruazinha com pouco movimento. Era uma daquelas janelas antigas de madeira, com trancas quebradas, que sempre balançavam ao menor vento. Amanda dormia com ela fechada, mas acordava quase toda noite com o barulho do vidro vibrando. Ela achou que era coisa da própria cabeça. Afinal, ruas antigas costumam ser barulhentas, ainda mais à noite. O estranho foi que, certa madrugada, Amanda acordou com a sensação nítida de alguém a observando pela janela. O breu no quarto era quase absoluto, mas ainda dava para enxergar a silhueta do batente. Amanda lembra de abrir os olhos e, de repente, ver uma sombra atrás do vidro, imóvel, mais escura do que o resto do quarto. O coração dela disparou, mas ela não conseguiu se mexer. Não sabe dizer quanto tempo a sombra permaneceu ali. Minutos, talvez segundos, até que sumiu de repente. Amanda tentou convencer a si mesma que era um reflexo ou algum galho balançando. Na manhã seguinte, comentou com Elisa, que riu, dizendo que era impressão dela, provavelmente pelo excesso de café e séries de suspense. Mas as coisas não melhoraram. Nas noites seguintes, repetidamente Amanda acordava no mesmo horário, 3h13. Começou a reparar porque olhava o relógio toda vez. Sempre com aquele frio na espinha, olhava para a janela e via o vulto lá parado, sem rosto. Só uma silhueta densa. Um dos piores momentos foi quando ela ouviu nitidamente o barulho de unhas raspando o vidro. Suave, quase como se quisessem chamar sua atenção. A primeira reação de Amanda foi tentar flagrar o que era. Pegou o celular e deixou filmando uma noite inteira, apontado para a janela. Mas nada apareceu no vídeo. Nem vulto, nem sombra, nem barulho. Ela começou a duvidar da própria sanidade e parou de contar para Elisa com medo de parecer paranoica. Tudo parecia se limitar à cabeça dela, até que uma noite, voltando para casa depois de um aniversário, Amanda percebeu a hora, 3h05. Tentou evitar olhar pela janela do quarto enquanto trocava de roupa, mas sentia um peso no ambiente. Quando finalmente se deitou, ouviu claramente alguém sussurrar seu nome, Amanda, vindo da direção da janela. Ela pulou da cama e correu para o quarto de Elisa. Contou tudo, e Elisa resolveu dormir com ela, mesmo incrédula. Naquela noite nada aconteceu, mas na manhã seguinte encontraram as marcas de uma mão no vidro sujo por fora, como se alguém tivesse realmente encostado ali de propósito. Elisa ficou assustada. Cogitaram invasão, mas o jardim sob a janela não tinha marcas, nem pegadas, e a janela estava devidamente trancada, como sempre. As duas começaram a evitar o quarto verde ao máximo. Amanda passou a dormir na sala ou no quarto de Elisa, usando o quarto verde apenas para guardar coisas. A dona da casa apareceu para uma vistoria
E quando Amanda perguntou casualmente sobre histórias estranhas, ela desconversou, dizendo que inquilinos costumavam sair rápido, uns por sensação ruim, outros por insônia ou doenças inexplicáveis. Elas resolveram procurar outro imóvel e, enquanto arrumavam as malas, Elisa comentou ter sonhado com uma mulher parada do lado de fora da janela do quarto verde, olhando para dentro, o rosto encoberto por um véu escuro. Amanda nunca tinha contado a ela sobre o formato do vulto ou sobre o que sentia. Aquilo lhe deu calafrios. Mudaram-se poucos dias depois e Amanda decidiu nunca mais passar na frente daquela casa. Mas até hoje, toda vez que vê uma janela antiga, sente aquele mesmo arrepio que congelava sua espinha. Ela nunca descobriu se era só imaginação ou se realmente havia algo ali fora, esperando, de madrugada. Alguém aí já teve experiências assim com janelas? Deixe seu comentário. E se esse relato te assustou, se inscreva para ouvir mais casos como esse. Vamos para o relato 2. Relato 2. O quadro da sala escura. Hoje vou compartilhar com vocês o relato de outra pessoa que prefere não se identificar, mas que passou por uma experiência tão aterrorizante que mudou completamente a vida dela. Prepare-se, porque esse caso envolve um antigo quadro de família, segredos há muito tempo guardados e acontecimentos que ultrapassam qualquer explicação racional. Essa história começa com uma mudança. Após um divórcio complicado, a protagonista alugou um apartamento antigo em uma área nobre de Porto Alegre, ansiosa por recomeçar e, quem sabe, se reencontrar. O imóvel era grande, com assoalho de madeira que rangia ao menor passo e uma decoração claramente marcada pelo tempo. Lustres antigos, papel de parede amarelado e logo na sala principal um quadro enorme que parecia observar cada visitante. Desde o primeiro dia, aquele quadro a incomodava. Era a pintura de um casal de idosos, trajes antigos e olhos muito fundos, quase vazios. O proprietário havia sido claro ao entregar as chaves. É melhor não mexer nesse quadro. Ele faz parte da história do prédio. Ela tentou ignorar a sensação estranha e prosseguir com a vida. Mas foi só com a mudança finalizada, caixas desempacotadas e as primeiras noites sozinha que as coisas começaram a sair do normal. Sempre ao entardecer, a sala escurecia demais, mesmo com as luzes acesas. O quadro parecia dominar o cômodo, e em alguns momentos a personagem jurava ver pequenas mudanças nas expressões das figuras retratadas. O canto da boca, um leve franzir de testa, olhos um pouco mais abertos. Na segunda semana, barulhos começaram, sussurros quase inaudíveis, vindos da direção da parede onde o quadro ficava. O mais perturbador era o som repetitivo de vidros estalando, como se alguém batesse dentro da moldura. Ela pensou em tirar o quadro dali, mas ao tocar nele sentiu um choque tão intenso e gelado que largou no mesmo instante. Foi então que começaram as visitas noturnas. Entre 3 e 4 da manhã, o apartamento ficava absurdamente frio. Ela acordava com o som do relógio antigo batendo as horas e quase sempre sentia alguém parado ao lado da cama. Nada visível, apenas a sensação de uma presença pesada, quase sufocante. Certa noite, criou coragem e correu para acender todas as luzes. Quando voltou à sala, o quadro estava no chão, virado de costas, e no verso havia uma inscrição feita à mão: "Não permita que eles saiam." Assustada, pensou em pedir ajuda a um padre ou a um médium, mas, tomada de vergonha e dúvida, acabou ficando em silêncio. Decidiu cobrir o quadro com um lençol grosso e trancou a porta da sala. Na madrugada seguinte,
Ouviu os mesmos sussurros, agora mais altos. Um lamento contínuo misturado a frases desconexas em voz rouca. Bateu à porta dos vizinhos, sem conseguir explicar, e recebeu apenas expressões de medo e comentários do tipo: "Você também está ouvindo?" Nos dias seguintes, outros moradores começaram a relatar fenômenos estranhos. Animais agitados, objetos caindo sozinhos, e até crianças falando sozinhas diante da porta da sala escura, como se conversassem com alguém que só elas enxergavam. Em uma das noites mais assustadoras, a personagem acordou com o som de unhas arranhando o assoalho do quarto. Ao abrir os olhos, viu uma névoa preta se movendo devagar sob a porta, avançando lentamente em direção à cama. Imóvel, apenas chorou, sentindo a presença se aproximar, até tudo sumir repentinamente, deixando um cheiro forte de mofo. No dia seguinte, ao tentar finalmente retirar o quadro do apartamento, descobriu que ele estava bizarra e pesadamente preso à parede, como se tivesse sido selado por camadas de pregos que não existiam ali antes. E naquele momento, pôde sentir nitidamente dedos invisíveis segurando seu pulso, impedindo que seguisse adiante. A protagonista deixou o apartamento pouco depois, abandonando móveis e tudo que lembrava aquele período. Toda vez que alguém pergunta sobre o caso do quadro da sala escura, ela se cala. Até hoje ninguém conseguiu explicar os fenômenos, mas alguns novos moradores dizem acordar durante a noite e ver vultos de um casal de idosos passando pelo corredor, ou ouvir vozes lamuriando, pedindo para nunca serem libertadas. E você? Arriscaria passar uma noite nesse apartamento? Comenta aqui embaixo se já passou por algo parecido. E se gostou do relato, não esqueça de se inscrever para ouvir mais histórias sombrias como essa. Vamos para o relato 3. Relato 3. O elevador do turno da madrugada. Hoje vou compartilhar com vocês um relato assustador de um homem chamado Paulo, que decidiu dividir uma experiência vivida durante o período em que trabalhava à noite em um antigo prédio comercial no centro de Curitiba. Até hoje, só de relembrar aquela época, Paulo sente calafrios. Tudo começou quando Paulo aceitou um emprego temporário como vigia noturno. O prédio era daqueles erguidos nos anos 1950, com muitos andares, corredores abafados e um elevador central de portas metálicas que parecia nunca parar de ranger. Logo na primeira noite de trabalho, enquanto fazia sua ronda, Paulo ouviu um estrondo vindo da casa de máquinas do elevador. Ao investigar, não encontrou nada fora do lugar, mas ficou com aquela sensação incômoda de estar sendo observado por alguém ou alguma coisa do poço do elevador. As noites seguintes só pioraram. O vigia precisava checar todos os andares, e sempre que passava pelo 6º andar, as luzes piscaram como se a eletricidade vacilasse propositalmente. Paulo descreveu um frio intenso que se instalava ali, gelando os ossos. Num sábado à noite, quando estava prestes a descer pelo elevador, ouviu ao fundo um choro abafado. Hesitou, olhou para os lados, mas os corredores estavam vazios. Quis acreditar que eram apenas encanamentos velhos ou corrente de ar. Mas quanto mais tentava racionalizar, mais forte o som ficava. O ápice do terror veio quando Paulo entrou no elevador para descer ao térreo às 3 da manhã. As portas se fecharam pesadamente e o painel iluminou sozinho o botão do 6º andar. Sem que ele tocasse em nada, o elevador subiu de forma abrupta e parou com um tranco seco. As luzes internas piscaram até apagar, deixando apenas a penumbra amarelada de emergência. Foi então que Paulo percebeu que não estava sozinho. Sentiu o ar ficar pesado,
o ambiente exalando cheiro de mofo e ferrugem. Ele tentou apertar o botão de alarme, mas nada funcionava. Do canto do elevador, ouviu o som de passos suaves, depois um murmúrio longo e desesperado vindo do teto, onde havia uma portinhola de inspeção. Os segundos pareciam durar horas. Sem enxergar direito, percebeu uma silhueta humanoide translúcida, com olhos fundos, grudada no teto, encarando-o. Um rosto distorcido, de boca aberta, como se gritasse, mas dali só saía o silêncio ensurdecedor. Paralisado pelo medo, Paulo se arrastou até o canto oposto, trêmulo, olhos fixos naquela forma grotesca. Seu corpo inteiro latejava de terror, o suor frio escorrendo pelas costas. O elevador finalmente retomou o movimento, despencando abruptamente até o térreo. E quando as portas se abriram, Paulo saiu correndo, tropeçando nos próprios pés. Sentiu como se alguém, ou algo, tentasse agarrá-lo de volta para dentro. Depois daquela noite, Paulo não conseguiu mais trabalhar lá. Pediu demissão imediatamente, evitando aquela região da cidade sempre que possível. Ele conta que, por semanas, sonhou com o elevador e acordava no susto, com a sensação de mãos geladas apertando seu pescoço. Até seus familiares perceberam como ele ficou recluso e transtornado. O medo de lugares fechados nunca mais o deixou. Até hoje, Paulo se pergunta o que realmente estava naquele elevador com ele. Alguns colegas de profissão juram que outros vigias passaram por experiências parecidas. Vultos, sussurros, portas abrindo sozinhas à noite. O prédio ainda está de pé, e há quem diga que entre 2 e 4 da madrugada, se você pegar o elevador do 6º andar, conseguirá ouvir por entre os chiados do motor um pedido de socorro sussurrado no escuro. E você? Teria coragem de fazer o turno da madrugada em um lugar assim? Comente aqui se já viveu algo semelhante. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like que vai ajudar a divulgação deste trabalho. E se ficou arrepiado, se inscreva para ouvir mais relatos como esse. Até as próximas histórias.